eu quero saudar todos que estão presentes aqui. Estou muito feliz de poder participar dessa live, né, que é uma iniciativa aqui do Interact Jaguariúna. Eu acabei cedendo um espaço aqui das minhas redes sociais para ajudá-los nesse momento. Tenho grandes amigos aqui do Rotary Jaguariúna, né? Principalmente a dona Rosângela aí, que foi minha professora de matemática, me dava uns bons puxões de orelha. E tem muita gente que passou no Rotary aqui, que são pessoas que eu admiro aqui em Jaguariúna, né? O seu Murilo também lá, que hoje atua mais na PAI, também atuou no AJA. O seu Luciano, tem uma boa galera aí. Tô vendo que entrou a dona Rosalie Grangelli aqui também. É um prazer tê-la aqui com a gente. O seu Gustavo Durlacher, que foi um grande fiscal aqui na nossa cidade, trabalhou aqui na prefeitura, é um cara muito sério também. E eu queria que o Natan desse aqui prestasse as honras aqui, né, para o pessoal que está aqui do Rotary Jaguariúna. E eu queria agradecer também a governadora Roberta, também, que fez o nosso evento ser divulgado a nível nacional aí nos grupos do Rotary também. Bom, Natan, é contigo. Primeiramente, né? Queria agradecer aos três por cederem seu tempo para estar aqui. E tenho que agradecer ao presidente, o Leandro, e sua esposa, a Carmen Rita, o vice-presidente e a Gisele, a nossa coordenadora do Interact. E todos presentes, é claro. E apresentar aqui também, né? Ele não se apresentou quem ele é. O Natan é a nossa liderança aqui do Interact. Ele é o presidente do Interact, né? Ó, o Wallace também, que está aqui saudando a gente também. Ô, Natan, conta só um pouquinho antes da gente começar o nosso papo. O que faz no Interact, o que faz no Rotary? Fala um pouquinho para a gente aí rapidinho. O que é A o gente tem Rotary? como... O Rotary é uma iniciativa não governamental. Não é... Tipo, a gente tenta fazer o máximo na nossa cidade, melhorar o máximo que a gente consegue chegar. E... Deixa eu ver. Tô um pouco nervoso, foi mal. Fica tranquilo. De certa forma, a gente tenta melhorar a cidade. Da forma que dá, a E gente vocês vai fazer o fizeram nosso esforço. algumas ações esse ano aí, né? Principalmente agora nesse período de coronavírus, entregaram alimentos, agasalhos, né? O Rotary é sempre muito bem engajado nessas situações. Tá certo ou não? Certinho. Vamos lá então, gente. Eu fiquei aqui com a missão de ser o primeiro, até porque aquele que quiser ser o, o último, né? Sei lá como que eu vou falar isso, mas o mais simples ele tem que ser sempre o primeiro, né? Então eu escolhi ser o primeiro para deixar a bola para quem sabe falar. Bom, eu vou contar um pouquinho aqui, um pouquinho da minha história, de quem eu sou para vocês, né? E vou trazer alguns dados para vocês refletirem nessa questão que a gente está discutindo aqui de como vencer o racismo. E eu, particularmente, acredito que o racismo, aliás, que o empreendedorismo, que a gente vai falar um pouquinho aqui de alguns dados hoje, é a nossa principal ferramenta de mobilidade social e inclusão social de maneira sustentável, né? Eu moro aqui em Jaguariúna já há uns 20 anos, né? E a minha história, né? Eu sou filho de um pai branco, descendente de portugueses, e filho de uma negrona mesmo, descendente de africanos mesmo, né? O meu, acho que bisavô veio da África mesmo. E a minha história é uma história simples, não muito diferente de qualquer outro brasileiro classe média. O meu pai veio de uma família pobre, a minha mãe também. Meu pai nasceu debaixo de uma ponte, meu avô criou 11 filhos assim, era um gari,
e aos poucos ele foi crescendo, até que a gente chegasse até onde a gente está aqui, até onde a gente está aqui hoje. E, pessoal, eu queria mostrar alguns dados para vocês através de uma pesquisa que foi feita pelo JP Morgan no ano de 2019, falando um pouquinho de empreendedorismo, especificamente no espectro do negro. Foram entrevistadas mais de 800 pessoas e essa pesquisa nos deu alguns dados que são interessantes da gente pensar no momento atual que a gente vive. Essa pesquisa mostrou para a gente que as principais descobertas que foram identificadas em relação ao empreendedorismo negro é que ele está entre negros de 18 até 59 anos. A sua grande maioria entre 18 e 39 anos. Então, para a gente que está aqui falando hoje, né, eu e o Natan especificamente, isso interessa demais a gente, porque a gente está vendo que é uma das saídas que os jovens negros no Brasil têm buscado para poder encontrar emprego, né? Uma coisa que ficou bem interessante é que 46% dessas pessoas foram empreender por necessidade ou porque faltava emprego. E isso vem bem de encontro com aquilo que eu falei para vocês, da questão do empreendedorismo ser uma ferramenta de inclusão e mobilidade social, né? 51% deles diziam que era por vocação ou que sempre quiseram ter o seu próprio negócio. 95% dessas pessoas queriam evoluir o seu negócio e ampliar a empresa em um ano. Essa pesquisa foi feita no ano passado. E 85% viu a sua renda evoluir. 29% trabalham em rede com parceiros e priorizavam empregar os seus outros negros, né? 31% acreditava que essa era a sua maior qualidade, a articulação de sua cultura e de seus produtos, e 36% deles trabalhavam com inovação. Uma coisa interessante foi em relação também à percepção de racismo em relação ao crédito. Um número bem pequeno, né, tipo 3% só, apontou que teve crédito negado por ser negro, né? Sentiu que teve crédito negado por ser negro. 32% teve crédito negado sem nenhum tipo de explicação. Isso pode ser explicado de algumas maneiras, pessoal, para a gente, como eu sou estudante de economia e formado em administração, para o sistema estatal e o aparato estatal que a gente tem, né? Infelizmente, no nosso país, a insegurança jurídica é altíssima, né? Os dados são muito difíceis de serem analisados, né? Por haver essa insegurança jurídica, e cada vez mais é difícil as pessoas terem acesso ao crédito. Um outro ponto interessante em relação a isso também é o oligopólio que há entre os principais bancos. Então, é muito difícil conseguir acessar crédito no Brasil hoje. Então, vocês estão vendo aqui que 32% das pessoas tiveram o crédito negado sem explicação, sem saber do porquê. A explicação é clara a respeito desse assunto, é essa. Nós temos pouca competição e uma segurança jurídica muito baixa. Então, o banco, ele às vezes não quer emprestar dinheiro. Fato é que a gente está vendo isso daí, que entre o ano passado começou a cair a taxa de juros e mesmo assim a gente está vendo esse dado alarmante aqui, né, de que as pessoas não estão conseguindo ter acesso ao crédito. Uma coisa legal em relação a isso, né, sem ficar com muito pessimismo, é que entre os negros, né, a maioria consegue entender sobre a questão da gestão do negócio. O dinheiro fica separado do que é dinheiro de casa e dinheiro das pessoas, né? Tipo, dinheiro do negócio. Os negros estão sabendo fazer muito bem isso. 89% deles, né, são os responsáveis pela gestão financeira do negócio, 10% deles tem um funcionário responsável e 2% tem o setor responsável
para cuidar dessa parte. Então, mostrando para vocês, mais uma vez, como o empreendedorismo é uma ferramenta de inclusão social e de promoção de autonomia para as pessoas. Agora, um dado interessante e que tem um pouco a ver também com essa questão do Estado, a liberação dos alvarás, o tanto de burocracia que a gente tem, é que metade dos empreendedores negros são formalizados. Então, assim, ainda há uma grande parcela de negros que empreendem e não estão regularizados. Ninguém sabe quem é eles. Isso também justifica aquela questão do baixo acesso ao crédito também. Porque se você não está regularizado, dificilmente você vai conseguir crédito, né? A minha contribuição para vocês aqui a respeito desse assunto e um pouquinho da minha experiência de vida, que abri meu primeiro negócio aos 20 anos de idade, aqui na cidade de Jaguariúna, gerava emprego, né? Tinha 8 funcionários aí, e aí teve a crise em 2014, teve impeachment. Eu me lembro assim que isso foi um fator extremamente agravante para a gente, para eu ter fechado o negócio, por ele não ser mais rentável para mim, foi a questão do imposto também, gente. Eu lembro que eu pagava, assim, quando eu comecei o negócio, 6 a 8% de imposto era a variação. Com a crise que teve e a má administração dos recursos públicos do Estado, o imposto subiu para 17,5%. Então, vocês imaginam como é isso para um pequeno empreendedor, né? Lidar com uma situação dessas, né? E aí eu queria despertar reflexão para vocês, né? Como eu acredito que o Lelis vai falar um pouco melhor das políticas públicas e o professor Paulo vai falar da história, né, do movimento negro, eu queria despertar vocês a pensar comigo, né? Quem é o verdadeiro promotor de desigualdades? Se a maioria da população pobre é negra e a maioria vai encontrar uma chance de crescer na vida através do empreendedorismo e a todo instante a gente é sufocado, né, por esse tanto de imposto e por esse tanto de dinheiro que tiram do nosso bolso, né? Quem é o verdadeiro promotor dessas desigualdades e desse racismo, às vezes, que a gente pode falar aqui, né? Às vezes eu acho que a gente diminui a nossa discussão, né, em torno dessa questão do vitimismo, né? Eu gosto muito de um cara que fala a respeito disso, que é um dos empreendedores assim de maior sucesso que a gente tem no nosso tempo atualmente, que é o Geraldo Rufino, e ele costuma falar de quantas vezes ele quebrou e quantas vezes ele ficou tentando e ele teve sorte de chegar lá. Será que isso tem que continuar sendo uma questão de sorte? Ou será que a gente poderia pensar em maneiras para que isso se tornasse mais simples e mais fácil para que as pessoas abandonassem o seu estado de pobreza e pudessem se tornar autônomas? O professor Paulo costuma dizer uma frase que eu gosto muito, a primeira coisa que o Estado tem que fazer para a gente é tirar a mão do nosso bolso, né? E literalmente, né, a minha história que eu estou contando para vocês aqui, realmente o Estado ele conseguiu dar um jeito de colocar mais a mão no meu bolso do que ele já colocava. E aí eu olhava para isso e eu vi os meus amiguinhos, né? Eu vi os meus irmãos, eu vi os meus amigos pobres, eu vi os meus amigos negros, enfim, todo mundo. Eu pensava assim, caramba, o Estado praticamente duplicou a quantidade de imposto que ele cobrava de mim aqui, e eu não vejo melhor saúde, eu não vejo melhor educação, eu não vejo melhor segurança para as pessoas que mais precisam, né? Aí essa é a reflexão que eu queria deixar para vocês aqui. Como é difícil ter um negócio no Brasil, como é difícil conseguir ser autônomo e como o Estado atrapalha a vida dos mais pobres em relação a isso. Que tipo de políticas públicas a gente poderia pensar? E eu vou falar a nível mais macro, porque eu acredito que o Lelis vai entrar em questões mais micro e cirúrgicas.
Tem se discutido muito essa questão de a gente pensar, sim, nessa questão dos tributos. A gente precisava de uma reforma que fosse mais simples e que tirasse menos dinheiro do nosso bolso e que tornasse mais simples a gente ter um negócio. A lei de liberdade econômica é uma lei que pode ajudar, sim, as pessoas mais pobres e, obviamente, os negros a conseguirem alçar o seu lugar ao sol. Não dá para engolir que o cara precisa, às vezes, de 3 meses para conseguir um alvará para começar a trabalhar. Também não dá para engolir, às vezes, algumas imposições que o Estado, que o governo coloca para o cara começar um negócio. Às vezes ele quer começar a vender bolo, vender lanche ali na garagem dele e ganhar dinheiro. Ele não consegue fazer isso porque algum fiscal, alguém vai lá encher o saco e vai atrapalhar ele fazer isso. O que eu queria deixar de reflexão para vocês, e como uma pergunta é, será que o Estado não é o grande promotor dessas desigualdades e dessa pobreza que a gente tanto reclama e que a gente tanto fala? Essa é a minha contribuição para vocês, e aí eu vou deixar a palavra agora com o professor Paulo, ele vai se apresentar e vai contar um pouquinho quem ele é, o que ele faz e como que ele se tornou um expoente aí nas discussões a respeito desse tema tão importante no nosso tempo. Bom, boa noite a todos, boa noite, Tom, obrigado pelo convite, boa noite, Natan e Lelis. Bom, eu sou professor de filosofia e sociologia aqui na capital de São Paulo, né? Mas eu venho de outra área, então quer dizer, eu trabalhei 20 anos na área de tecnologia, até descobrir que o meu negócio era gente e não máquina, né? Então eu cansei de ficar dentro daqueles CPDs gigantescos, com aquelas sozinho, aquele monte de máquina fazendo barulho. E eu descobri que eu gostava de conversar, de ouvir, de falar, e de ler e de estudar. Então, e que eu não gostava de estudar as coisas de TI. E aí eu fui migrando, né? E até que definitivamente fiz isso em 2014. Prestei o concurso, passei no concurso, abandonei os meus 20 anos de tecnologia, abandonei um cargo de confiança na empresa que eu trabalhava, que eu fiquei 11 anos e assim ajudei a empresa a crescer e tal. Quando eu entrei éramos em 7 funcionários, quando eu saí tinha mais de 60. Então eu abandonei tudo porque vi que a minha vocação era a docência. Então estou aí até hoje dando aula, não me vejo fazendo outra coisa. E uma coisa curiosa, assim, para aproveitar o que você estava dizendo, hoje mesmo eu falava com os meus alunos de manhã na aula de sociologia sobre empreendedorismo, porque, na verdade, o tema da nossa apostila de sociologia era sociologia do trabalho. Mas o modo como a sociologia apresenta o trabalho, vocês já devem imaginar como é sempre aquela ideia da exploração, né? Então o trabalho é sempre visto como exploração, o empresário é sempre visto como explorador, e a gente acabou criando um imaginário do trabalho no Brasil. Então, quer dizer, todo mundo que é funcionário no Brasil acha que ganha pouco, né? E todo empresário no Brasil acha que paga muito. E a gente fica nessa coisa de ser digamos assim, empresários e funcionários vivem se digladiando por conta disso. Então, quer dizer, os casos altíssimos, eu não tenho esses números, eu até procurei hoje rápido para ver se eu achava, depois eu desisti, que é, por exemplo, os casos de processos trabalhistas no Brasil, que é um negócio absurdamente alto, né? Por quê? Porque a pessoa vê o seu empregador como um inimigo mesmo. Então nós criamos essa mentalidade no Brasil e demonizamos a figura do empreendedor, e que é uma coisa muito ruim, né? Porque na verdade são os empreendedores que geram riqueza, que geram emprego, que fazem a economia do país girar. Não é o Estado que faz. Quando aparece a propaganda do governo dizendo geramos não sei quantos mil empregos, não é o governo que gera emprego, né? É o empreendedor. É quando o governo tira a mão do bolso do empreendedor que ele consegue contratar mais gente, que ele consegue gerar mais emprego. Então, quer dizer, a minha conversa com os meus alunos de manhã foi sobre isso, assim, sobre como você pensar no trabalho
humanizando, digamos assim, a figura do empreendedor, né? E outra coisa que eu acho importante é a gente pensar no empreendedor não só como o empresário, não só como aquele que abre uma empresa. Então, por exemplo, eu me vejo como um empreendedor, porque eu abandonei uma carreira, eu construí outra carreira, né? Tenho construído, faço isso todos os dias, estudando, lendo e tal. Então, de certo modo, aí criei um curso online e tal. Então, eu tenho a minha veia empreendedora no sentido de que eu invisto naquilo que eu faço, né? E aí você tocou no Geraldo Rufino, ele também fala uma coisa importante, né? É alguém que eu admiro muito também. Ele fala, na minha empresa todo mundo é e os meus funcionários também, né? Então aquele negócio do vestir a camisa tal, que a gente sempre vê com aquela desconfiança, estou vestindo a camisa para o sujeito ficar ganhando dinheiro nas minhas costas, né? Não, porque quanto mais a pessoa investe no que ela faz no trabalho e tal, né? Coisa que persiste naquilo, ele tem uma certa uma dose a mais de perseverança naquilo que ele quer fazer. Então isso é um traço marcante de quem empreende, principalmente no Brasil, como o próprio Rufino que você tocou, que quebrou 5, 6 vezes e persistiu e voltou e tal. Então, por quê? Porque no Brasil é muito difícil empreender. É muito difícil você empreender, os pobres têm muita dificuldade de empreender, a informalidade é muito grande, por quê? Porque é difícil você se regularizar, né? Mas tentando assim fazer uma conexão entre uma coisa e outra, então quer dizer, ligar a questão racial ou a questão do racismo no Brasil com a questão do empreendedorismo a gente separar as coisas, né? Então quer dizer, porque nós temos no Brasil um problema seríssimo de desigualdade social, nós temos um problema seríssimo de pobreza no Brasil, propriamente dita. Então, quer dizer, a desigualdade não seria um problema tão grave se a pobreza não fosse tão acentuada, né? Então, quer dizer, se a base aumenta bem, então, quer dizer, a desigualdade pode ser um diferencial de menor preocupação para a gente. O problema é que no Brasil o pobre vive mal, né? Então, é muito ruim os privilégios e o pobre não tem quase acesso a nada. Então, quer dizer, e se a população negra é a mais pobre, e né, infelizmente no Brasil a pobreza tem cor, né, por uma série de circunstâncias, então, quer dizer, o negro é o mais prejudicado nesse sentido, porque ele continua sendo mais pobre e tem mais dificuldade de mobilidade social. Mas essa, sim, é uma realidade que precisa ser superada. Então, quer dizer, a gente separando uma coisa da outra, é lógico que a percepção do racismo diminui se você tiver mais negros numa outra situação social, né, socioeconômica, digamos assim. Se você vê negros mais nas empresas, é óbvio, às vezes as pessoas me perguntam, por que não tem negro como diretores de grandes empresas ou como diretores de bancos? Porque tem 5 bancos no Brasil, porque o número de empresas é pequeno. Então, quer dizer, não tem concorrência, não tem muita oportunidade de quem sai lá de baixo conseguir alcançar um patamar, porque o país é ruim para quem tenta fazer esse trânsito, né? Então, quer dizer, precisa fazer um trabalho muito grande de tirar a mão do nosso bolso, né? De o Estado, digamos assim, não tentar ele resolver o problema, mas pavimentar um caminho por onde a própria sociedade consiga caminhar, né? Então, assim, eu queria só para a gente dinamizar um pouco, citar 2 exemplos de empreendedores negros brasileiros, num período em que empreender no Brasil provavelmente era muito mais complicado do que agora, principalmente sendo negro, que era no século XIX. Né? Então, você tem, por exemplo, um que eu sempre cito, inclusive no meu curso, né, para quem não conhece, eu tenho um curso online de nome provocativo, que é O Brasil é um País Racista, né? E o meu curso eu tento focar muito nisso, assim, em trazer figuras que possam nos inspirar a sair daquele lugar comum da reclamação, né? Porque eu acho assim que em grande parte a militância hoje trocou aquela indignação de falar, não, eu vou porque, olha, não aguento mais viver nessa situação e tal, pelo ressentimento. Então criou-se aquela
a gente fica girando em círculos em torno daquele ressentimento, daquela coisa de trocar a indignação pela reivindicação. Então todo mundo só quer reivindicar os direitos e tal, e parece que ninguém sai do lugar, né? Então, assim, dois homens que foram importantíssimos, assim, no sentido de que empreenderam um esforço muito grande para vencerem e venceram, né? Não no sentido de terem ficado milionários, mas de terem feito diferença no país. Um deles é o Francisco de Paula Brito, que ele é tema da última aula do meu curso, né? Então ele foi um negro da primeira metade do século XIX no Brasil, e ele é considerado o primeiro editor brasileiro, né? O primeiro editor de livros que não eram livros técnicos. Então tinham aqui, lá no Rio de Janeiro, tipografias, mas que publicavam geralmente livros técnicos, e ele foi o primeiro a publicar romances, né? E o primeiro romance brasileiro publicado, considerado o primeiro romance, é O Filho do Pescador, do Teixeira e Souza, que o Paula Brito publicou, e o Teixeira e Souza também era negro. Então o primeiro romancista brasileiro, aquele que é considerado o primeiro romancista brasileiro, também é um homem negro. E o Paula Brito é alguém que veio do nada também, morava no interior do Rio de Janeiro, que vai para a capital com o seu avô, e aí ele arruma um emprego numa tipografia, e lá o que ele faz? Ele faz aquilo que todo empreendedor nato, né, vocacionado faz. Ele se priva de gastar o seu dinheiro e começa a juntar grana, né? Então ele não sai para balada, ele não vai tomar cachaça, ele não vai no samba, né? Ele guarda o dinheiro, né? Hoje vamos comer lá no restaurante e tal. Não vou para casa, tal, porque eu estou segurando uma grana. Então é isso que ele fazia. Ele juntava dinheiro, até que um dia ele comprou um prelo usado. E aí ele abriu uma portinha, né, para ele, juntou uns serviços de tipografia com serviços de armarinhos e de papelaria, colocou uns produtos para vender e tal. Isso em 1824, entre 1824 e 1830. E montou uma tipografia pequenininha, e aí ele foi até se tornar um grande tipógrafo e editor do Rio de Janeiro, tendo entre seus sócios, inclusive, o próprio Dom Pedro II. Então se tornou um homem muito conhecido, muito querido, montou uma sociedade de discussões, de pensamento e tal, né, lá no Rio de Janeiro, e que congregava lá um monte de gente importante, tal, que era organizada por ele, e, curiosamente, ele empregou aos 15 anos aquele que se tornaria o maior escritor brasileiro, que é o Machado de Assis. Então ele empregou o Machado de Assis aos 15 anos, ele publicou o primeiro poema do Machado, ele publicou os 2 primeiros romances que o Machado traduziu, e publicou os 2 primeiros romances do próprio Machado de Assis, né? Então o Machado tem um grande carinho por ele, faz escreveu um panegírico lá sobre a morte do Paula Brito. Isso eu falo tudo no curso. Mas tem um exemplo, né, de um grande empreendedor brasileiro. É curioso, porque eu quando relancei o curso recentemente, eu tinha lançado ele o ano retrasado, e aí eu regravei o curso com recursos profissionais de uma produtora, ficou bem bacana, assim, com câmera profissional, recursos de áudio e vídeo, então ficou bem legal. E quando eu relancei o curso, eu fiz algumas chamadas de propaganda, né? E uma delas, eu falava do Paula Brito como um empreendedor. E eu recebi um monte de ataques das pessoas ligadas a movimentos negros e alunos e professores de história de universidades federais, falando: como é que você fala isso, empreendedor no século XIX, um negro empreendedor? Eles não acreditavam nisso, né? Porque eles têm essa ideia do empreendedor como o capitalista malvadão que explora as pessoas, né? Então um negro pobre no século XIX não poderia ser empreendedor. Mas foi, né? O Paula Brito foi um grande empreendedor brasileiro. Ele publicou o primeiro jornal abolicionista do Brasil, foi publicado por ele. Ele tinha um jornal chamado A Marmota, né, que variou um pouco de nome, mas Marmota é o nome mais conhecido, que era um jornal de variedades e que era voltado ao público feminino. Olha que coisa curiosa, né? Era um jornal voltado ao público feminino. Ele mandava trazer croquis, por exemplo, de moda lá de fora, publicava no jornal, fazia traduções. Então era um trabalho de altíssimo nível que ele produzia aqui no Brasil, ainda na metade do século XIX, em plena vigência da escravidão, né? Então, quer dizer, o Paula Brito, como um homem negro, né, superando todas as dificuldades que
eram inúmeras, assim, né, no século XIX, e criando uma grande tipografia. E a outra pessoa que eu quero falar não é um empresário, mas é alguém que também, de certo modo, foi um empreendedor, é esse que eu estou usando a camiseta. Vou até dar uma levantada aqui para vocês verem. É essa figura aqui, deixa eu ver se... Aqui, ó. Né? Esse distinto cavalheiro aqui, ele foi um grande empreendedor no sentido de que ele foi só o maior palhaço brasileiro, né? Na virada do século XIX para o século XX, é o Benjamin de Oliveira, um homem também que veio absolutamente do nada, né? E ele nasceu no interior de Minas Gerais, e numa cidade que hoje chama Pará de Minas, e aí ele era muito pequeno, e o filho de escravos, a mãe dele era escravo, o pai dele era escravo e era capitão do mato ainda. Né? O pai dele era aquele que caçava escravos fugidos e tal. E ele era livre, ele e os irmãos e tal, eles eram livres porque a mãe dele era uma escrava da casa e tal, então eles já nasceram livres. No entanto, uma vez um circo passa pela cidade dele, né, e ele fica doido com aquele negócio do circo e ele foge de casa. Ele monta com o pessoal da trupe do circo e vai embora. E aí ele ficou um tempo rodando com essa trupe de circo, aprendendo as coisas, fazendo as coisas. E aí depois ele encontra uma trupe de ciganos, vai embora com os ciganos tentam vendê-lo como escravo, ele foge de novo, ou seja, ele foge um monte de vezes, né? Tanto é que numa entrevista dele ele fala que a vida dele era fugir, né, e que era a vida de negro. Até que ele chega no Rio de Janeiro, né, e lá conhece um dono de circo, se eu não estiver enganado, o Circo Spinelli, que é o primeiro grande circo que ele trabalha, e ele começa a fazer malabarismo, começa a fazer, né, além de limpar as coisas, ele começa a fazer alguns números, até que um dia o palhaço fica doente e não pode se apresentar. E aí o dono do circo fala para ele, Benjamin, vai lá, pinta essa cara aí e vai ser o palhaço você. Bom, essa foi a primeira experiência dele como palhaço, foi terrível, e ele disse que ele foi muito vaiado, jogaram coisa nele e tal, e ele foi vaiado por 1 ano e meio. Todo final de semana que ele se apresentava no circo por 1 ano e meio, ele era vaiado. Mas ele, como um bom empreendedor, na sua própria imagem, no seu próprio trabalho, ele persistiu, né? E ele não desistiu, tanto é que ele disse que ele botou na cabeça dele, vocês vão me vaiar? Então agora eu vou fazer isso aqui até o dia que vocês vão me aplaudir, né? E ele persistiu por 1 ano e meio, até que um dia ele terminou o número dele e foi aplaudido. E ele disse que ele encostou num poste assim no circo e começou a chorar. E o dono do circo pulando lá do outro lado, falando assim, é o sucesso, Benjamin, é o sucesso e tal. E ele se tornou um grande palhaço brasileiro, não só palhaço, mas também ele fazia aquilo que se ficou conhecido no Brasil como circo-teatro. Ele pegava peças consagradas, né, e transformava em peças musicais, e também tocava, cantava, assim. Procurem aí, eu tenho um artigo na Gazeta do Povo, eu sou colunista do jornal Gazeta do Povo, então eu tenho um artigo, acho que é o 2º ou 3º artigo da minha coluna, que tem o título Nada Resiste ao Talento, ou Quase Nada, em que eu comparo o Benjamin de Oliveira com o Chocolat, que é um outro palhaço, esse clown Augusto, como ficou conhecido, só que o Chocolat é francês, e no cinema ele foi representado pelo Omar Sy, que é aquele cara que faz aquele filme Intocáveis, que é um homem que é tetraplégico, branco, ricaço, e ele contrata um negro para ajudá-lo e tal. Então o Omar Sy é que faz o papel do Chocolat no filme sobre ele. Mas enfim, então assim, a gente precisa sair dessa lógica da reclamação e da reivindicação, e que parece que cada vez está maior. Então cada vez eles penduram mais uma reivindicação nesse varal de reivindicações que o movimento negro assumiu, ou a grande parte dos movimentos assumiram essa postura de ficar reivindicando o tempo todo, e precisamos tomar a frente de algumas coisas. Então, quer dizer, se é empreendedorismo negro, que seja, né, que as pessoas façam uma espécie de rede para se ajudar, não tem problema. As pessoas me perguntam, o que você acha do black money? Se funcionar, tá bom. Né? Que as pessoas consigam fazer negócio entre si, como os japoneses fazem aqui em São Paulo, como os judeus fazem entre eles. Então, quer dizer,
que a gente consiga fazer a mesma coisa, não tem problema, assim a gente cresce junto, né? Então, é preciso, só que para isso, é preciso sair dessa lógica da reclamação, né, e adquirir uma lógica do empreendedor, né, ainda que você seja funcionário de alguém, né? Então você precisa sair desse lugar comum, sair dessa lógica reducionista da reivindicação, que a gente entenda a história do Brasil como uma história complexa, como a história da formação de qualquer outra nação, né? Então, quer dizer, a escravidão brasileira não foi diferente de qualquer outra escravidão que tenha havido na história da humanidade, a não ser pelo volume, provavelmente, né, de tráfico no Atlântico e coisa e tal. Mas se a gente sair um pouco dessa lógica do sentimento, né, e que algumas pessoas vão chamar, eu já tenho evitado essa palavra, a palavra vitimismo, porque a palavra está demonizada, assim, né? Então, se você começa a discutir o assunto e coloca essa palavra, o seu interlocutor, ele não concorda com você, aí que ele não vai concordar mesmo, né? Então, eu tenho evitado um pouco esse termo e tenho dito, olha, a gente precisa sair dessa lógica sentimentalista da discussão, né? A história brasileira é um negócio sério, é um negócio complexo, os negros sofrem muito por causa da escravidão e os efeitos da escravidão, mas eu tenho para mim, e aqui eu encerro essa minha primeira intervenção, o que eu tenho dito é que os efeitos da pobreza dos negros hoje no Brasil são muito mais efeitos de políticas econômicas erradas da República que se iniciou em 1889 até agora, do que da escravidão. Então, a pobreza do negro hoje é muito mais fruto do que a República fez do que da própria escravidão. Os efeitos que a gente sente hoje é de um país oligárquico, né? É de um país que foi formado por coronelismo e por oligarquias que até hoje estão no poder. Então, quer dizer, é preciso abrir, né, o país para que os pobres possam prosperar. Pobres brancos, pobres negros, né, para que os pobres consigam sair da sua situação de pobreza e irem para uma outra situação socioeconômica. Mas para isso é preciso que o Estado, não que ele intervenha, na minha maneira de ver, mas que ele deixe de intervir, porque é a intervenção do Estado que tem nos atrapalhado há mais de 100 anos, né? Então é isso. Essa era a tristeza do Rebouças, né, professor? Nem fala. Porque atrapalharam o que ele tinha desejo e vontade que fosse aplicado, né? Exatamente. O Rebouças, que foi a grande figura para mim, minha grande inspiração, né? Que foi um empreendedor brasileiro também e que tinha um projeto para o Brasil que era um projeto absolutamente liberal, né? Um projeto de que o Estado saísse da frente da população. Então ele fala isso mesmo, ele fala, olha, o Brasil é um país ruim porque tem uma série de oligarcas que têm medo dos pobres enriquecerem, né? Então o projeto do Rebouças para o Brasil no pós-abolição era um projeto de empreendedorismo, né, de espalhar o empreendedorismo entre as populações mais pobres para que elas mesmas enriquecessem, né? Então, infelizmente, com o golpe militar chamado de Proclamação da República, né, o golpe militar de 89, suprimiu todas essas iniciativas, enterrou o projeto do pós-abolição e relegou uma imensa população negra à marginalidade, né? Então a gente sofre isso até hoje, né? Então infelizmente. Leles, é contigo. Opa, boa noite todo mundo aí. É difícil, assim, você me sacaneou, né, Tom? Porque você falou que você ia falar primeiro para deixar quem tinha mais conteúdo para o final. E aí você botou o professor para falar antes de mim, pô. Mas vou puxar um pouco dessa linha do que o professor falou e puxar um pouco da tua pergunta, né? Cara, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que, como o professor falou, quem causou grande parte dos problemas que a gente tem hoje, um dos principais culpados pela maioria dos negros hoje no Brasil serem pobres, a maioria dos pobres serem negros, era o Estado. Por negar uma coisa aos negros lá atrás, que a esquerda também nega
e bate a torta e a direita, né? Que é a questão da propriedade privada. O Estado, através de algumas leis, entre elas a lei de terras, sistematicamente negou, mesmo após a escravidão, o direito à propriedade privada aos negros. Então, através de plano diretor, através de muitas coisas que são intervenção estatal e que, na verdade, cada vez mais marginalizaram e ainda marginalizam essa população pobre, que majoritariamente é negra. Então, lá atrás, depois que... Beleza, vocês estão livres. Aí a gente vai botar uma lei dizendo que imigrante que vier para o Brasil, de outros estados, de outros países, fugindo de outros lugares da Europa, ganha terra e escravo não tem direito escravo liberto não tem direito à terra. Se a gente não tem direito à terra nos centros urbanos, para onde que o preto vai? Vai para o morro, onde o Estado não está. Então, o Estado negou o direito à propriedade privada à população negra lá atrás e continua negando até hoje, quando os políticos, e aí tanto de direita quanto de esquerda, hoje, né, querem fazer planos diretores cada vez mais regulatórios, cada vez mais regulando como as cidades devem crescer, quanto você pode construir nessa área, quanto você pode construir nessa outra área, e vai cada vez mais empurrando a população pobre às margens das cidades e longe dos centros. Né? Então, a gente não pode falar de racismo no Brasil sem fazer essa análise de que o Estado é, se não o mais, um dos principais culpados pela situação que os negros pobres têm hoje. Né? Segundo essa questão, queria falar que tem uma curiosidade aí, você falou bastante de empreendedorismo, eu fiz o caminho contrário. Né? Eu era empresário e fui empreender na política. Eu fazia... Bem na época que você falou que você teve a tua empresa, ali 2014 mais ou menos, eu tinha acabado de sair da casa do meu pai, que tinha uma empresa na qual eu trabalhava, de varejo, loja online e tal, e fui quebrar a cara na vida e abri uma empresa com um amigo da faculdade de economia de evento de videogame. Então eu fazia evento de campeonato, de LOL, de Dota, de CS, essas coisas tudo. Fiquei nisso mais ou menos 2, 3 anos, né? Até que alguém olhou e falou: Lely, você não foi fazer economia porque você queria entender política? O que você está fazendo no mundo empresarial? Eu falei: porra, verdade, cara. Aí eu saí dessa vida e voltei para a política porque era o que eu queria fazer. Então eu vim quebrar a cara na política. Então o meu caminho é o inverso do que estão falando. Mas não deixa de ser também empreender, tomar riscos, né, assumir riscos. Eu estava eu era o principal organizador desse tipo de evento, de transmissão de campeonatos de videogame aqui em Curitiba, na época. Larguei tudo para mexer com política. O que não deixa de ser empreender. Né? Mas, enfim, nessa minha vida, que começou ali por 2016, 2017, de política, eu acabei parando justamente no antro da onde o movimento negro de esquerda acaba se metendo e dominando, que são os conselhos de igualdade racial do país. Eu estava num governo aqui do estado que era dito de direita, né, que era do PSDB, estava na assessoria de política pública para a juventude e representava uma das posições do governo no Conselho de Igualdade Racial. E ali você via o quanto a esquerda aparelha todos esses conselhos. Tinha um deputado estadual do PT aqui do Paraná, que 3 entidades que ocupavam 3 cadeiras das algumas cadeiras do conselho eram representadas cada uma por um assessor desse mesmo deputado. Então você via como a coisa era aparelhada ali. E a gente criou no Brasil esse estereótipo, essa função de que combater racismo ou discutir racismo é coisa da esquerda. E isso causou com que quem não seja de esquerda criasse uma repulsa pela causa e automaticamente se colocasse contra. Causou algumas bizarrices, como querer minimizar o problema do racismo, né? E dizer que o racismo não existe, ou querer arrumar desculpa. E aí, vou cutucar na ferida um pouco do colega colunista da Gazeta, do professor, o senhor Rodrigo Constantino, que fez um tweet ainda agora, dizendo que o cara que tomou os tiros na costa lá tinha antecedentes criminais. E o que o antecedente criminal tem a ver com o tiro na costa, cara? Então, o policial não estava olhando o antecedente criminal dele ali, né?
Então, a direita acaba querendo arrumar desculpa para não se ligar a isso. Criou um antiprogressismo para se ligar a isso. E aí, mas, enfim, e aí isso faz parte do que a gente está tentando fazer agora aqui, né? Gente que não é ligada à esquerda, tentando recuperar esse debate. Então, eu sou do Líder Livres, eu estou na setorial Luiz Gama, que a gente criou, tentando recuperar os nomes liberais do movimento negro e da história negra do Brasil para o nosso lado. Afinal, o combate ao racismo é uma pauta liberal, não tem nada mais liberal do que uma pauta anticoletivista, né, uma pauta individualista. E o que mais me dá agonia é ver um instituto com o nome do Luiz Gama dominado pela esquerda. Então, mas dito isso, vamos deixar de lado essa questão política e lembrar que, racismo existe, né? Racismo existe muito no Brasil, existe toda hora. Meu chefe no governo, o secretário de Juventude, era outro negro também, o Edson Lau, e eu perdi as contas de quantas vezes a gente estava em alguma reunião, ia para alguma reunião com o governador ou alguma coisa do tipo, e a gente chegava lá na frente e alguém perguntava de quem que a gente era segurança, ou de quem que a gente era o motorista. E a reunião, na verdade, era com a gente. Então, isso acontecia direto, e esse tipo de coisa são reflexos de uma cultura que é afetada pelo racismo. E aí a gente chega no ponto que você me pediu para eu vir falar aqui, que é o chamado racismo institucional, né? Que até o Paulo não gosta muito desse termo, ele quer gosta de separar as coisas. Mas, assim, o racismo institucional, e aí eu vou defender um pouco o uso desse nome por causa da minha área da economia, que é a economia institucional. Instituições na economia é o conjunto de hábitos, costumes, morais que formam uma sociedade, né? Então, o ato de você ver alguém de paletó e colete, que nem eu estou aqui hoje, e associar isso a um executivo, ou associar isso a um mundo dos negócios, é uma instituição da nossa sociedade. Então, tudo que você pensar de cultura, do que a gente pensa sobre a sociedade, de como a gente age, do porquê a gente consome, são instituições. Então, o racismo não deixa de ser uma instituição e ele não deixa de ser institucional nesse sentido. Porque no mesmo sentido que você vê alguém com um terno e associar automaticamente isso ao mundo executivo, também várias vezes eu, que sou meio doido e eu gosto de ir de terno para balada, ou várias vezes eu cheguei a alguma festa, alguma formatura com os meus amigos da faculdade, e todos os meus amigos brancos andavam tranquilo e eu toda hora era confundido com um garçom ou com um segurança do lugar, da festa, né? Isso é uma instituição. Então, nesse sentido, o racismo é institucional e ele difere do racismo que as pessoas normalmente estão acostumadas a pensar, e é por isso que quando você fala para alguém, e a esquerda está super errada em fazer isso, quando a esquerda fala para alguém, você é racista, e aí as pessoas já se ofendem e falam, eu não sou racista, cara. Como assim? Eu nunca cometi racismo, eu nunca fui racista com ninguém, eu não acho que preto é pior do que branco, né? E as pessoas automaticamente associam a palavra racismo com esse ato intencional de racismo, que é realmente o preconceito, e não com as instituições da nossa sociedade, né? Então, a gente precisa começar a discutir essas instituições que são reflexos do racismo, né? E como elas interferem hoje na nossa sociedade. E aí, eu, como liberal, né, trago essa posição de a gente precisa começar a discutir como elas afetam a liberdade dos indivíduos, né? E como a gente consegue mudar isso sem ficar dependendo e ficar pedindo ajuda de quem mais prejudicou o negro na história brasileira, que é o Estado, né? Então, como a gente consegue mudar isso? O nome da live aqui é Como Vencer o Racismo. E aí eu vou fazer a principal provocação que eu tenho feito para todo mundo nessas lives, desde do George Floyd, que o pessoal estava chamando muita gente para conversar sobre o assunto. A gente já está fazendo. A sociedade, eu sou um otimista, a sociedade está evoluindo muito, a sociedade melhorou muito nos últimos anos.
né? A sociedade é menos racista hoje do que era há 10 anos atrás e do que era há 20 anos atrás, porque a gente fala do assunto, porque a gente discute isso, né? E a mudança está justamente aí, em a gente como indivíduo trabalhar como agentes dessa mudança, em a gente como indivíduo falar do assunto de vencer o racismo, né? Muita gente acha que o racismo está crescendo porque se fala mais de racismo, mas, na verdade, o racismo está diminuindo porque se fala mais de racismo. O racismo era maior antes e a gente não via ele tanto, ou a gente não falava dele tanto. Só que as redes sociais fizeram esse boom, que todo mundo tem acesso à informação e todo mundo tem acesso ao que todo mundo está falando, e aí dá essa impressão, essa falsa impressão de que porque está aparecendo mais, está maior. Mas não está, né? E aí você perguntou a política pública. Pô, Lélia, você falou mal pra caramba do Estado agora, você bateu no Estado da torta e à direita aí, então você vai falar de política pública, né? Sim, quando eu estava no governo do Estado aqui, a gente teve alguns exemplos de política pública que é possível fazer isso, mas é justamente no sentido que tem que ir de conscientização, né? Ou de acesso a denúncias. Então, uma das principais coisas que a gente fez quando a gente estava no governo do Estado na minha época foi criar um canal de denúncia de racismo aqui no Paraná. E aí você não tinha tanta denúncia quanto o povo acha que tem aí, mas acontecia as denúncias de racismo. Então isso já é um canal, isso é uma política pública que você não necessariamente interfere na vida das pessoas diretamente, mas você consegue direcionar. E outras políticas públicas que podem diminuir o racismo são justamente as que corrigem aquele erro que eu falei lá de trás, de dar o acesso à propriedade privada. Regularização fundiária é uma política pública de combate ao racismo no Brasil. É uma política pública de ascensão da população negra no Brasil. Parar de fazer plano diretor que afasta a população pobre dos centros da cidade é uma política pública de combate ao racismo no Brasil. E como você falou, trabalhar com a questão de empreendedorismo é uma política pública de combate ao racismo no Brasil. Só que a gente tem que entender que tudo isso é política de longo prazo. A gente não vai acabar com o racismo para o ano que vem. Não vai acontecer. E a gente também não vai colocar trocentos negros na Câmara e nos espaços de poder e nas empresas em 2 anos. Isso não vai acontecer. Isso é um trabalho de longo prazo e que já está acontecendo há algum tempo e que está melhorando aos poucos e vai demorar muito mais ainda para chegar onde a gente quer, onde a gente acha que seria representativo, né? Eu gostaria muito de ter mais deputados negros. Daqui a uns 10 anos talvez eu seja um, se tudo der certo. Eu gostaria muito de ver mais CEOs negros e tal, mas a gente não pode achar que na canetada a gente vai resolver isso, um problema que está aí estrutural de tanto tempo. E mais uma vez eu bato na tecla, não é através do Estado que a gente vai resolver o problema que o Estado causou. Boa. Eu não sei se você anotou aí, Natan, que teve uma pergunta aqui de uma pessoa, do Gabriel Melo. Você chegou a anotar essa aí? Ele perguntou assim, eu tô com ela professor, aqui no celular. Já faz aí, já. Passa ela aí para nós. Acho que talvez o professor saiba essa um pouco melhor. Beleza. Gabriel Melo. Esse foi o fenômeno de higienização das cidades também ocorreu na França ao longo do reinado de Napoleão III. A elite pública brasileira copiou os franceses? O que você acha, professor? Olha, então, eu não sei, Gabriel, eu não sei exatamente se isso aconteceu, se foi uma espécie de cópia, né, do que aconteceu com os franceses. O fato é que a eugenia, né, os projetos eugenistas, ou a ideia de eugenia não nasce no Brasil, né? Então vem de fora para cá, e aqui ganha, assim, notoriedade entre os intelectuais. Então, quer dizer, no finalzinho do século XIX, na virada do século XIX para o século XX, essas ideias eugenistas estavam em alta, elas acabaram se confundindo, inclusive, nos projetos de governo, com aquela coisa do higienismo,
né? Então, quer dizer, é higienismo por quê? Por exemplo, se a gente pega aqui no Brasil, nós tivemos o Nina Rodrigues, que era um notório racista, no sentido próprio do termo, porque ele acreditava mesmo que o africano era degenerado, era menos evoluído do que o europeu, e que o processo de higienização no Brasil teria de passar também por um processo de eugenia, de você eliminar o elemento, digamos, africano da população brasileira. Mas você também tinha o Juliano Moreira, o doutor Juliano Moreira, que foi um psiquiatra absolutamente notável, negro, brasileiro, premiado no Japão, premiado na Alemanha, um homem notório, assim, e notável das nossas ciências, um dos primeiros, se não o primeiro, que trouxe para o Brasil a psicanálise freudiana. Ele foi o primeiro a estudar isso com profundidade aqui no Brasil. E o Juliano Moreira, que era contemporâneo do Nina Rodrigues, ele tinha uns embates com o Nina Rodrigues sobre essa questão da higienização. Então, por exemplo, o Juliano Moreira, ele concordava que o Brasil, por exemplo, nós tivemos grandes surtos de doenças, né, de epidemias no Brasil. Então, malária, ou essas coisas que assolavam assim o país. Então, ele também achava que o país precisava de um processo de higienização, mas no sentido de higiene mesmo. Então, por exemplo, ele falava, olha, as pessoas mais pobres, elas vivem mal e se cuidam pouco. Então é preciso, por exemplo, uma educação nesse sentido. Então as escolas precisam tratar de educarem as pessoas, as populações mais pobres, no sentido de, por exemplo, lavar a mão, tomar banho, né, de se cuidar e de parar de propagar doenças. Mas ele era contra as ideias eugenistas, por exemplo, do Nina Rodrigues ou do Gobineau, porque ele dizia, olha, as populações mais pobres e os negros, eles têm esse elemento degenerativo não por conta da raça, mas por conta da pobreza e da falta de recurso e da falta de higiene. Então ele separava as coisas, né? Mas isso tudo foi se confundindo. Aí nós tivemos no Brasil sociedades eugenistas famosas, né? Isso acabou se tornando projeto de governo no Brasil republicano, né? Então, quer dizer, eu não sei se eles propriamente copiaram, né, os franceses nesse sentido assim imediato do termo, mas que essas coisas eram coisas que eram ideias que estavam propagadas aí no mundo habitado e conhecido, e que chegavam aqui no Brasil e que foram aplicadas aqui também, né? E a gente sofre, inclusive, os efeitos disso até hoje. Então, quando eu digo que o racismo que a gente sofre hoje é muito mais fruto dessa mentalidade do final do século XIX, do início da República, do que da própria escravidão, é disso que eu estou falando, né? A ideia de eugenia é muito mais deletéria para a convivência social brasileira do que a ideia de que o negro foi escravo, né? Então, assim, eu não sei exatamente se foi uma cópia, mas que essas ideias vieram da França para o Brasil, vieram, né? Então, a gente vai encontrar, por exemplo, o Antenor Firmin, que foi um antropólogo haitiano, que escreveu um livro para se contrapor às ideias do Gobineau, por exemplo. Então, quer dizer, o Antenor Firmin, ele foi convidado para fazer parte de uma sociedade médica lá na França e tal, e ele, um homem africano, um homem negro, num monte, né, entre um monte de médicos e personalidades que eram brancas, e que ficavam discutindo essa coisa da eugenia e não sei o quê. E aí ele, vendo aquilo, ele como negro começou a se sentir mal de ver aquela discussão, e eles discutindo aquilo na presença dele, ele um homem notável também. Ele fala, como é que essas pessoas conseguem discutir esse assunto falando que o africano é menos evoluído ou degenerado na minha presença, né, como um homem inteligente e notável? Então ele escreve um livro para se contrapor às ideias do Gobineau. Então isso também no final do século XIX, né? Então um africano escrevendo um livro contra teses eugenistas e racistas ainda no século XIX. Então, assim, esses processos se espalharam, essas ideias se espalharam pelo mundo, pela Europa e chegaram no Brasil e, infelizmente, fizeram sucesso. Se não entre a população mais pobre, porque a população pobre não sabia ler, tinha muito pouca informação nesse sentido, né? Mas entre a classe letrada
foi muito famosa, né? Fez muito sucesso entre a população letrada brasileira. Então, infelizmente, a gente sente os efeitos disso ainda hoje. Eu queria aqui mandar um abraço para os meus amigos de infância do Bortolândia, o Vanderlei, que é um grande amigo, um amigo que eu conheço desde pequenininho, ele está aqui E a gente tem um grupo de WhatsApp dos amigos de infância, sempre que eles participam das minhas lives e eu não falo nada, eles ficam me xingando depois lá. Não mandou um salve para nós e tal. Então, ó, um abraço aí para os meus amigos do Bortolândia. Pô, vamos esperar acabar a pandemia, ou acalmar as coisas para a gente fazer um churrasco. Cara, eu acho que faz sentido o que o professor falou. Eu não sou nenhum especialista em história, né? Mas é notório muitos efeitos assim. Não sei se eu posso contribuir um pouco mais para a resposta do professor, mas que a nossa república ela foi muito mais inspirada em Revolução Francesa do que Revolução Inglesa, né? Então, obviamente, muita coisa que a gente colocou em prática aqui veio da França. Não sei, pode ser que realmente houve essa cópia da França mesmo. Eu também não consegui. A influência da França, a influência intelectual da França no Brasil era gigantesca. Né? É curioso isso, porque assim, quando você lê o Dostoiévski, por exemplo, que é um escritor russo, ele tira muito sarro dessa coisa também, porque a França também influenciou muito a Rússia, né? Então a França, no final do século XIX, era uma nação célebre de pensamento, né? Muitos pensamentos tortos, mas tinham, né, grandes pensadores na França. E eles influenciaram grande parte do mundo conhecido. É muito curioso, por exemplo, você encontrar um sujeito como Rebouças, que era um sujeito que estava vivendo num tempo de grande influência francesa, e o Rebouças simplesmente ele não se deixa levar por essa ideia. Né? Ele é um cara ligado ao liberalismo. Tudo bem que ele também se baseia em autores franceses, mas ele leu Adam Smith, por exemplo. Né? Então, ele não se deixa contaminar. Mas era um notório liberal, né? Que escreveu A Lei, né? que é um clássico do pensamento liberal francês. Então, o projeto do Rebouças era liberal no sentido do liberalismo inglês, né? Daquele que vai se consolidar com Adam Smith e coisa e tal. Então, quer dizer, é curioso porque havia uma grande influência do pensamento francês no Brasil, mas alguns pensadores brasileiros conseguem escapar disso, né? Não só o Rebouças, mas o próprio pai do Rebouças também, né? O Antônio Pereira Rebouças, o Visconde de Cairu, que traduziu o Edmund Burke para o português, né? No início do século XIX. Então, quer dizer, apesar dessa grande influência francesa, muitos pensadores brasileiros conseguiram escapar dessa influência, mas ela foi muito forte, e ainda é. Ainda hoje é muito forte. Os franceses exercem uma grande influência no pensamento acadêmico brasileiro. Ô, Lely, sabe o que eu ia te falar aqui? O meu professor, saudoso professor Clênio Casari, cara, esse cara é um gênio, assim, também da questão do empreendedorismo. É um cara muito amoroso, assim, em sala de aula. E ele fez uma pergunta aqui, né? O que seria esquerda e direita? Como você é um cara que faz parte, assim, com mais... Como que eu posso dizer? Há muito mais tempo que eu, de movimentos que defendem as liberdades, né? Você é do Livres e tal. Você poderia exemplificar, assim, aonde se encaixaria a defesa da liberdade entre esses estereótipos extremos que a gente tem hoje de direita e esquerda? Cara, no conceito atual que a galera tem nos conceitos gerais do senso comum que a galera tem de esquerda e direita, eu gosto muito de uma frase de um amigo meu, que é deputado estadual lá em Minas Gerais, o Guilherme da Cunha, que ele diz que o liberalismo sempre teve o seu espaço bem definido. O liberalismo sempre teve seu espaço muito bem definido. E aí resolveram botar um muro no meio das nossas ideias. Né?
E aí foi o que hoje dividiu como esquerda e direita. Porque o liberalismo tem a defesa. Não existe liberdade pela metade, né? Inclusive liberal por inteiro. Né? Não existe liberdade pela metade. Assim como a gente tem que defender a liberdade no que chamam de costumes, né? A questão dos indivíduos serem livres para viverem como quiserem, sem que nem o Estado e nem outros indivíduos digam que tipos de costume eles devem ter e tal, desde que, claro, não agridam outras pessoas, a gente tem que ter a liberdade econômica também, isso também faz parte. Né? Eu sou um grande defensor de que o liberalismo é político antes de econômico. Né? Hoje a gente confunde muito isso, hoje muitas pessoas têm colocado a economia antes da parte política do liberalismo, mas o liberalismo nasceu como político. Então, o liberalismo hoje defende livre mercado, que é associado completamente à direita, mas a gente também defende o combate ao racismo, o feminismo surgiu no liberalismo, a liberdade da população LGBTI. Eu tenho duas grandes amigas, líderes liberais também, que defensoras do livre mercado e tudo, que são trans e são militantes da causa LGBTI. Então, também são pautas que, se a gente falar só essas pautas, vão associar à esquerda. Né? Então, eu gosto muito dessa frase do Guilherme, que diz que a gente tem a nossa área muito bem definida e resolveram passar um muro no meio da nossa área e dizem que a gente está em cima desse muro, mas esse muro não estava aqui antes. Né? Liberalismo defende a liberdade. Ponto. É a filosofia que defende a liberdade dos indivíduos. É uma filosofia individualista, é uma filosofia que coloca o indivíduo antes do coletivo. Né? Vê a sociedade como direitos de indivíduos, e a gente tem que entender que o conceito de direita e esquerda ele é temporal muito na sociedade. Né? Ele surge ali na época da Revolução Francesa, por causa da questão do parlamento, lá, quem se sentava à esquerda era quem era contra a monarquia, quem se sentava à direita era o pessoal que defendia o sistema tal, e naquele momento Bastiat se sentava à esquerda. Uhum. Hoje, Bastiat é a base do pensamento de boa parte da direita brasileira. Então, a gente pode definir, se pensar nesse pensamento, o professor me corrija se eu estiver errado, porque eu sou da economia, não sou da sociologia, né? A gente pode definir hoje, na minha visão, de que esquerda e direita seria ser contra ou a favor de um sistema que é o dominante hoje. Se a gente for considerar quais são os sistemas dominantes hoje, hoje a gente vive no capitalismo. E o liberalismo é capitalista. Não existe ser liberal e não defender o sistema que mais gera riqueza e que mais possibilita a liberdade individual como modo de produção, que é o capitalismo. Hoje, o Ocidente vive, em via de regra, com algumas exceções, mas algumas mudanças em alguns lugares, vive num sistema político da democracia liberal, que a ciência política chama de democracia liberal, que é a democracia idealizada por Locke, por Mill, tanto pelo liberalismo francês como inglês, como alemão. Eles se complementaram naquela questão do Estado como garantidor de direitos individuais e não coletivos, do Estado como garantidor, do Estado limitado, do Estado com pesos e contrapesos. Isso é a democracia liberal, é o sistema vigente no Ocidente do mundo hoje. Né? E se a gente for considerar isso tudo, o liberalismo é direita. Pode ter sido esquerda lá atrás, se considerar por esse conceito, mas hoje o liberalismo é direita. Isso significa que a gente concorda com tudo como a sociedade está? Não. Não necessariamente significa isso. Eu, pelo menos, acho que a gente é muito mais intervencionista do que eu queria que fosse em todos os âmbitos. Né? Não só na economia, mas em todos os âmbitos. Não significa que a gente não defende nenhuma mudança, ou nenhum avanço, ou nenhum progresso. Né? Só significa que, em relação ao sistema vigente hoje, eu diria que o liberalismo é direita. E que a gente se encaixa aí. Certo. Se o professor quiser comentar e dizer que eu estou completamente errado. Não, é só assim, para fazer uma definição simples, é essa. Então, quer dizer, em tese, é claro que hoje, quando se fala em esquerda, nem toda pessoa que é de esquerda é contra a propriedade privada. Né? Então, quando a gente fala de esquerda, a gente pensa em esquerda marxista. Então, hoje não, hoje tem uma variedade aí do pensamento de esquerda, mas digamos assim, que para a gente fazer uma definição, né? Hoje, então hoje nós temos esquerdas que são libertárias e tal, então assim,
É claro que esses conceitos que eram mais marcados antigamente, eles vão ficando mais fluidos, né? Mas se a gente fosse fazer uma diferenciação hoje sobre esquerda e direita, a gente diria que a direita tem um pensamento mais voltado para o capitalismo, para a propriedade privada e para uma, digamos assim, quando a gente fala que o liberalismo é individualista, a gente precisa dizer assim, que ele é individualista, mas ele não é no sentido de que ele não liga para a comunidade, né? Mas, digamos assim, ele é um pensamento mais comunitário, né? Digamos assim, os indivíduos, na ordem social, os indivíduos se ajudam por uma questão, por exemplo, aquilo que o Adam Smith fala. Então, quer dizer, não é pela bondade do sujeito, não, é porque o sujeito quer lucrar, ele quer vender, o outro quer comprar, então, quer dizer, pela soma dos egoísmos, entre aspas, é que o capitalismo se forma. Então, nesse sentido, ele é individualista. Mas ele não funciona sem comunidade, sem que as trocas voluntárias aconteçam, né? E, obviamente, com a menor intervenção possível do Estado. Então, uma pessoa de direita hoje acredita que é melhor para a mobilidade social, para a geração de riqueza, para a ascensão social, a iniciativa privada, né? E para quem é de esquerda hoje, em geral, pensa que o Estado deve ser o agente interventor nessa mudança. Então, quer dizer, ele pensa no Estado como um ente que pode, por exemplo, porque, obviamente, quem é de esquerda tem uma desconfiança em relação ao empresário, por exemplo, né? A iniciativa privada. Então, ele acha que o empresário é sempre aquele que explora, como a gente estava falando agora há pouco. Então, para ele, o Estado é quem ajuda a equilibrar o jogo. Então, quer dizer, uma pessoa de esquerda tende a confiar mais no Estado do que uma pessoa de direita que tem essa desconfiança natural em relação ao Estado. Acho que hoje dá pra gente dividir mais ou menos assim, né? Dificilmente você vai encontrar uma pessoa de esquerda que seja contra o Estado. Em geral, a pessoa de esquerda ela é mais a favor do Estado, a não ser uma esquerda mais libertária que também existe, né? E que também acredita na propriedade privada, mas é exceção, né? E não regra. Professor, vale ressaltar, Tom, só para finalizar essa parte, vale ressaltar aí que também existe direita coletivista. Bom, sim. Bom, a direita que está no poder hoje é uma direita coletivista, por exemplo. Sim, a direita que acredita no Estado para forçar tradições. Exatamente. É isso aí. Tem razão. Então, assim, gente, eu acho que a discussão que a gente está falando aqui de vencer o racismo, né, e de lutar contra isso, é para além, né, de direita e esquerda, né? A gente tem que parar com esse pensamento besta, né, de que para você ser a favor das liberdades individuais, especificamente se você é de esquerda, você não é um cara racista. Se você é de direita, você é racista. A gente precisa meio que olhar por cima dos muros. Eu vou usar aqui o Lulu Santos, né, que canta isso numa música, que eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em rodear a gente. A gente precisa olhar isso por cima dessa hipocrisia que a gente vê, né? Não tem como você defender que o Estado vai resolver esse problema, sendo que ele é o principal causador desse problema. Então a gente precisa olhar por cima dos muros e por cima, acho que do fanatismo, né? Pelas ideologias que a gente abraça para a gente como se elas fossem assim as verdades absolutas das coisas. A gente precisa tentar olhar as coisas, acho que de forma mais científica, né? Não vamos ignorar os dados e os números que a gente tem no nosso país, né? Cara, eu acho que eu sou um pouco mais crítico com essa tua visão, Tom, porque essa é uma visão que a esquerda usou muito para depois se apropriar de várias pautas originalmente liberais, né? Inclusive a do combate ao racismo. Por que eu digo isso em algum ponto? Porque o racismo nada mais é do que eu falei antes, é um exemplo de coletivismo. É você pegar uma característica que está em comum
a vários indivíduos diferentes, nós 4 aqui somos negros, por exemplo, e julgar que todos esses indivíduos são iguais por causa dessa característica. A Ayn Rand fala isso, né, Lelis? Eu não sei se vocês... A Ayn Rand fala que o racismo é coletivismo. Isso. É ver como um coletivo e não ver os indivíduos pelos que eles são, pela sua capacidade individual de desenvolvimento, pelo seu caráter da pessoa, pela moral que a pessoa leva, por quanto a pessoa trabalha, o sucesso que ela tem, etc. E sim por uma característica coletiva. Machismo é coletivismo. A homofobia é coletivismo. Tudo isso é coletivismo. Então não faz o menor sentido para mim você olhar sobre essa visão e não discutir individualismo e coletivismo, sabe? É essencial que a gente discuta nesse ponto, e é essencial a gente fazer o meia-culpa de que, inclusive no Brasil, o combate ao racismo junto a esses coletivismos, ele surgiu do liberalismo, pô. Ele surgiu do liberalismo. Os principais abolicionistas brasileiros eram do Partido Liberal, que até depois se dividiu entre Partido Liberal e Partido Liberal Radical e tal, teve as divisões ali, mas enfim, eram do Partido Liberal. Nabuco, Bolsas, Luiz Gama, era uma galera, por mais que alguns fossem republicanos, outros monarquistas e tal, eram liberais, né? E depois de algum tempo, durante os últimos séculos aí, o liberalismo foi criando isso que eu falei, de virar economicista, e eu falo isso apesar de ser da economia, né? O liberalismo virou economicista e esqueceu que é político, esqueceu que é filosófico, e deixou só a esquerda falar de filosofia, e deixou só a esquerda falar desses pontos de liberdades individuais, e a esquerda trouxe para si e coletivizou o combate ao racismo. E começou a dizer que tudo aquilo é estrutural, e aí vem Aí vem a briga que muita gente da direita tem com esse termo do racismo institucional que eu falei, porque a esquerda trata isso como estrutural e culpa o capitalismo, e não trata isso como conceito de instituições que eu falei, de instituições como costumes, hábitos e etc., que é o conceito econômico de instituições, né? E a esquerda trouxe isso para o estrutural, trouxe isso para si, coletivizou a coisa e falou e começou a tratar o combate ao racismo no movimento negro como uma coisa só e sufocar os indivíduos em cima disso, né? E começou a colocar aquele sectarismo e começar a tratar todos os negros como se fosse uma coisa só. Começar a tratar todos os negros como se tivessem características únicas de negros. Começou a querer, ao invés de dar liberdade para os indivíduos negros, começou a querer colocar a gente em guetos políticos de volta, em guetos filosóficos de volta. E começou a querer colocar a gente numa caixinha onde ou você se encaixa naquilo ali, ou você é um negro de esquerda, ou você é um negro que está no movimento, ou você vai ser tratado como um capitão do mato, ou você vai ser tratado como uma bizarrice outra qualquer, né? Então, ou você é o cara do dread, da calça da Jamaica, esse tipo de coisa, ou você tá fora, você não é negro de verdade, tipo... Nem digo tanto isso, porque meu irmão é liberalzão e tem o dread, tem as calças da Jamaica. Não, cara, mas não é disso que eu tô falando, assim, é do pensamento nesse sentido de dizer assim, tipo, cara, se você não é assim, você não é bem-vindo aqui, tá ligado? Tipo, me parece ser uma... Me parece não, acontece muito isso, tipo... Tipo, eu já fui questionado várias vezes disso, assim, tá ligado? Tipo, principalmente quando eu falava de empreendedorismo. Como que você pode defender isso sendo negro, sabe? Tipo, cara, porque eu sou livre para defender o que eu quiser, entendeu? Porque quiseram colocar todos os negros numa caixinha e dizer todos os negros têm que defender isso ou tem que ser assim, o que é justamente, você ajuda o racismo nesse nível, né? Mas é basicamente isso, cara. Então, quando você diz, o racismo, o combate ao racismo é de todo mundo, o combate ao racismo é de todas as linhas, eu sou um pouco mais radical e digo, não, o combate ao racismo é individualista. O combate ao racismo é liberal, e a gente tem que reivindicar isso de volta pra gente. Boa, faz sentido. Só para dar um detalhe importante, Tom, vou ler um trechinho rapidinho de um livro aqui, ó. A escravidão é uma violação sancionada pela lei dos direitos da pessoa. A proteção é uma violação perpetrada pela lei do direito de propriedade. E certamente é bastante notável que, em meio a tantos outros debates, esse duplo flagelo legal, triste herança do velho mundo,
seja o único que possa causar e talvez cause a ruptura da união. Quem fala isso? Frederic Bastiat, então quer dizer, um autor liberal, né, falando contra a escravidão em 1850. Então, isso que o Lely está falando é absolutamente correto. A pauta antirracista é uma pauta, sobretudo, liberal. Ela não é uma pauta coletivista. Ela não é uma pauta que coloca o negro como um coletivo. Uhum. A pauta antirracista é uma pauta liberal, por quê? Porque ela prega a liberdade. Porque ela fala em favor da liberdade. Então, a escravidão é uma violação do direito de propriedade, que é o direito da própria pessoa, que é aquilo que o Locke falava. Então, quer dizer, a primeira propriedade existente é o próprio corpo da pessoa. Sim. Então, a escravidão é uma violação do direito de propriedade, né? Eu acho que a gente poderia dar uma atenção às perguntas. Aqui tem muita gente fazendo perguntas legais. Aí eu acho que é um bom momento para isso, porque nós estamos já há 1h30 aqui. Avançando aí, né? Ó, teve uma pergunta interessante, essa eu acho que eu consigo responder, e depois vou dar espaço para as outras aqui, que é da Isa. Ela falou: posso estar bem errada, mas eu gostaria de poder tirar a dúvida. Vocês citaram que o liberalismo caminha com o capitalismo por conta de que é o sistema que permite a liberdade individual e o desenvolvimento de riqueza, certo? Certo. Mas não é exatamente por causa desse acúmulo de riqueza individual que nós temos essa desigualdade social gigantesca em todo o mundo? Eu vou responder essa pergunta com uma outra pergunta que eu sei que a Isa gosta de estudar bastante. As pessoas morrem de desigualdade ou de pobreza? Eu acho que eu vou responder com uma pergunta e depois você pode me chamar no WhatsApp, Isa, para a gente conversar um pouco melhor sobre isso. As pessoas não morrem de desigualdade, as pessoas morrem de pobreza. E o único sistema que produz riqueza é o capitalismo. Agora, por que todas as pessoas individualmente não conseguem produzir riqueza? Porque alguém atrapalha essas pessoas produzirem riqueza, né? Foi o que o professor falou aqui um pouco, foi o que o Lelis falou um pouco. Então, o nosso problema não é desigualdade, é pobreza. Não, e tem uma questão importante nisso também, Tom, que é o seguinte: as pessoas elas acham que o Brasil é um país capitalista, e o Brasil não é um país capitalista. O que nós temos aqui no Brasil é um protocapitalismo oligárquico. Então as pessoas olham para... A gente ainda está no mercantilismo. Exatamente, as pessoas olham para o Brasil e acham que aqui nós temos um capitalismo em pleno funcionamento, né? Então, e tentam comparar a desigualdade brasileira para culpar o capitalismo pela desigualdade brasileira. Mas o Brasil não é um país capitalista, né? Nunca foi. Então, quer dizer, quando a gente olha a desigualdade no Brasil, a desigualdade brasileira é tão acentuada justamente porque nós não temos capitalismo. Uhum. Justamente porque nós não temos fomento de liberdades individuais, de liberdade econômica. Então, quer dizer, o Rebouças falava isso lá no século XIX. Então, olha, se nós não tivermos os dois termos que o Rebouças utilizava, que era liberdade individual e espírito de associação, isso é capitalismo, né? Uhum. As pessoas poderem fazer negócio entre si. A gente não pode fazer negócio entre nós no Brasil porque o Estado ele nos impede. O Estado estabeleceu uma série de regras que não nos permite fazer negócio entre nós. Por exemplo, por que se emprega pouco no Brasil? Porque é caro empregar uma pessoa, né? Um pequeno empresário que precisa contratar um funcionário pela tão famosa CLT, ele paga quase 2 funcionários. Então emprega-se pouco porque nós temos pouco capitalismo. Por isso que as pessoas saem daqui para lavar prato nos Estados Unidos. Exatamente. Porque lá ela lavando prato, ela consegue comprar um carrinho usado, consegue pagar um aluguelzinho de uma casa bacana, consegue criar os filhos e tal, né? Não estou dizendo que é o paraíso na Terra, mas é muito mais fácil você viver bem com pouco dinheiro num país plenamente capitalista do que num país como o Brasil. Como é que você pode falar que o Brasil é um país capitalista, sendo que a tributação é no consumo? E o pobre paga mais imposto que o rico. Nunca que o Brasil é um país capitalista. Então, o Brasil não é desigual porque é capitalista. Ele é desigual justamente por falta de capitalismo. A gente tem que lembrar
Desculpa, professor. Não, vai lá, tira lá. Pode ir, Léo. Tem que lembrar assim, que o professor citou Smith ainda agora, e uma das principais coisas que o Smith criticava no sistema naquela época dele era que o Estado era comandado por guildas. Então você tinha as grandes guildas mercantis que se organizavam e se protegiam apenas os seus comerciantes. Hoje é assim. E influenciavam quem estava no governo para poder fazer as regras só servirem a eles e não ao livre mercado. Mas ainda então, vivemos isso. Grandes empresários, tinha grandes empresários, e Smith criticava muito isso, esse sistema que tinha grandes empresários que dominavam o poder e compravam os políticos. A gente saiu disso no Brasil ou a gente tem livre mercado aqui? Para mim, a gente tem a FIEP, a OAB e mais alguns poucos grupos de federações de grandes empresários dominando o Congresso. A gente não tem livre mercado aqui, não. Mas eu vou trazer trazer um link para o pessoal que quiser ver aí depois. Abre os livros aí, pega as questões e vê aonde se coloca, que século se coloca que o capitalismo começou. Tem um site que ele se chama Our World in Data, em inglês. Nosso Mundo em Informação.org. Lá ele tem vários gráficos com dados históricos de muito tempo atrás até hoje, algumas projeções mais para frente. Procurem o dado de Extreme Poverty, que é a pobreza extrema e os dados de desigualdade. Ele tem de várias décadas atrás. E vejam quanto diminuiu no mundo com o avanço do capitalismo e quanto continua diminuindo hoje. O capitalismo combateu a pobreza, o capitalismo combateu inclusive a desigualdade que dizem que o capitalismo aumenta no mundo inteiro. Tá? Então, quanto mais a gente avança, mais isso diminui. E quanto mais riqueza a gente tem, e quanto maior, e aí fica a provocação, quanto mais bilionários tem no mundo, menos gente pobre tem no mundo, inclusive. Quanto mais ricos a gente tem, menos pobres a gente tem, menos desigualdade a gente tem. O problema é quando a gente tem um sistema mercantilista que concentra o poder econômico entre poucos amigos do rei, entre poucos amigos do poder político, e não deixa com que todos busquem esse desenvolvimento econômico. Quanto mais você cria instituições, eu vou bater de novo em instituições inclusivas, inclusive de mercado, mais bilionários vão ter, mais milionários vão ter, mais gente gerando mais renda vai ter e menos pobres vão ter. Um cara que provavelmente vai ganhar o Prêmio Nobel de Economia muito em breve é o Daron Acemoglu, e ele escreveu um livro muito bom disso, chamado Por que as Nações Fracassam, que estuda muito bem essa questão da relação entre as instituições em todos os países e o desenvolvimento ao longo da história. Por isso que eu continuo batendo na tecla de que o racismo é institucional, nesse sentido de instituições e não no sentido de estrutura capitalista que a esquerda bota. Só para fazer um comentário rapidinho, porque a Lívia perguntou assim, mas a pobreza não tem a ver com a desigualdade? Então pensa assim, Lívia, só para te ajudar a raciocinar. Imagina o seguinte, que no Brasil, por exemplo, nós tivéssemos os bilionários, por exemplo, se pegar aí, vamos lá, 6 famílias, como costumam dizer, que também é uma coisa que não é bem assim, mas vamos supor que tivéssemos no Brasil 6 famílias ultrabilionárias no Brasil. Então, quer dizer, que ficassem com grande parte do PIB brasileiro. Mas vamos também pensar que a base da pobreza brasileira subisse. Então, por exemplo, um pobre no Brasil, ele não consegue pagar um aluguel, né? Por exemplo, num bairro mais de centro. Então, o pobre brasileiro, ele vive muito mal, porque o dinheiro que ele ganha, ele não consegue nem pagar as contas básicas. Então, imagina o seguinte, que o pobre da base, ele fosse um pouco mais rico do que ele é, ou menos pobre do que ele é, né? E que tivesse bilionários e que tivessem pobres, mas que os pobres pudessem viver dignamente, por exemplo. Aí a desigualdade não seria um grande problema, porque você teria pessoas muito ricas, inclusive, como o Lelis falou, gerando emprego, né? O problema é que a riqueza brasileira também é patrimonial. Né? Tem muito rico brasileiro que ele é rico porque ele é herdeiro, porque ele tem um monte de propriedade, não propriamente porque ele gera emprego. Né? Uhum. E você tem uma base de gente pobre no Brasil, muito pobre, e que não consegue viver para pagar o básico. Então, quer dizer, se você sobe a régua de pobreza e você pega os países capitalistas de fato, o próprio Estados Unidos,
né? Ou Chile, por exemplo, que também tem muita gente pobre, mas a base aumenta. Então você consegue ter uma base que ganha mais ou menos bem para viver dignamente, né? E você tem gente muito rica, não tem problema, pode ter gente muito rica, é bom que tenha gente muito rica, porque as pessoas que são muito ricas em termos de empreender, né? Os grandes empresários, eles geram muito emprego, né? E não essa riqueza que nós temos no Brasil, que é oligárquica, que é patrimonialista, né? Alguém falou aí da confusão entre o público e o privado no Brasil, né? Você não consegue ser um grande empresário no Brasil se você não tiver contato no governo. Exatamente. Então, quer dizer, o que é o petrolão? É isso. É você pegar as grandes empreiteiras brasileiras que têm conluio com os políticos. Então, quer dizer, para você ser um grande empresário no Brasil, você precisa ter corrupção com o governo, senão você não consegue. Por quê? Porque não tem livre mercado. Porque para você crescer no Brasil, você precisa estar colado com um político que vai te abrindo os caminhos, vai fazendo uma maracutaia para você poder enriquecer. Então, quer dizer, o Estado é um grande gerador de desigualdade no Brasil, e aí eu concordo com o Lelis, no sentido de que, se a gente for falar de um racismo institucional, é nesse sentido. Então, quer dizer, o Estado mantém os pobres na pobreza, e se os negros são mais pobres, eles vão permanecer na pobreza. E aí cria-se uma camada, digamos, racial dessa pobreza, né, que é fomentada pelo Estado, né? Então, o problema não é a desigualdade, mas a situação da base ser muito pobre. Natan, você separou mais alguma pergunta aí? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para responder o pessoal. Ah lá, tá vendo? Ó? Teve um comentário aqui que já não foi, ó. Preto liberal, tô fora. Isso daqui e ele é branco. E o coitado é branco ainda, hein? Entendeu? Isso é muito legal, porque a gente viu esse dia, até compartilhei. Ele acha que o preto tem que ser do jeito que ele pensa, né? O preto não pode ser livre. Esse é o racista. Esse é um exemplo. Esse Euler aqui, Euler Amaral de Oliveira, o Euler Amaral de Oliveira é um exemplo clássico de um racista brasileiro. Então, quer dizer, ele acha que o preto deve pensar de X modo. Se o preto não pensa como ele acha que o preto deve pensar, ele tá fora. Então, eu quero te dizer uma coisa, Euler, aqui nós somos livres mesmo. Nós somos pretos liberais, porque nós somos pretos livres. E não é você que vai nos escravizar a essas alturas do campeonato. Então, se você tá fora, um abraço, pode ir. Então, o seu direito de estar fora. Isso me lembrou de um post do Twitter, um vídeo que viralizou agora esses dias. Pessoal lá nos Estados Unidos, um monte de manifestantes do Black Lives Matter lá, que foram na rua e começaram a parar as pessoas que estavam nos bares e apontar o dedo nas caras das pessoas, dizendo que elas tinham que se manifestar, que elas tinham que estar dos lados delas, que elas tinham que entender os seus privilégios e tal, tudo apontando nos dedos das outras, dos brancos que estavam, dos brancos que estavam na rua, se dizendo defensores dos negros. Aí eu compartilhei esse vídeo e falei: contem as mãos negras nesses vídeos. E você não acha um negro naquele vídeo. Nenhum. Eu lembro que, assim, tem um fato que eu conto sempre. Eu estudei numa federal aqui, né, na Federal do Paraná. Eu fui do movimento estudantil, cresci na política no movimento estudantil, como todo mundo como metade da galera que vai mexer com política na vida, né? E um dia eu estava num bar aqui ali perto da reitoria da Federal aqui do Paraná, conversando com o pessoal, porque, pô, você está no movimento estudantil, seus amigos acabam sendo de esquerda. Eu conheci minha esposa assim, minha esposa era do PSOL e tal. E aí eu lembro que tinha uma loura que morava no bairro mais rico aqui de Curitiba, e ela era do PSOL também. E aí uma hora eu comecei a criticar algumas coisas das cotas raciais e tal, e aí ela começou a querer me ensinar como que era sentir racismo. E aí eu só comecei a dar risada, cara dela, porque ela estava falando, não, porque o racismo, ele atinge as pessoas de tal forma, e tal forma, e tal forma. Eu só comecei a dar risada da cara dela, porque, porra, cara, é muita prepotência. Tipo, se você quer saber melhor o que o cara sente, né? Tipo, o que ele... É muito estranho isso. Cara, eu tenho um outro dado relevante aqui, que eu tinha separado e eu não comentei no começo,
que é também um censo do IBGE, e o Sebrae fez questão de fazer esse levantamento, é que a maioria dos moradores que se declara de raça negra, eles estão morando no interior do país, né? Em cidades do interior. E aí, cara, tem um outro dado relevante em relação a isso, que é o sentimento da perspectiva das pessoas que estão no interior, né? Se a maioria é negro, né? Eles acreditam que assim, ó, que a melhora de vida é percebida como uma conquista pessoal ligada ao esforço próprio, ou até mesmo a ajuda de Deus, né? Então a maioria, 47% dessas pessoas acredita que é por esforço pessoal, sabe? Isso significa que essas pessoas, a gente está falando dessa questão do individualismo, né? E aí eu aproveito para jogar mais um pouquinho da discussão a respeito disso, né? Se eu sinto isso, e se eu acredito que eu vou conseguir crescer na vida pelo meu esforço individual, né? Mais uma vez, por que eu não consigo? Ô, Tom, tem uma coisa interessante, só um minutinho, Lelis, uma coisa interessante, assim, eu trato disso bastante no curso, inclusive. Se você pega os primeiros movimentos negros brasileiros, e eu dou um destaque para 3 deles, a Frente Negra Brasileira, o Teatro Experimental do Negro, do Abdias Nascimento, e o Clube Aristocrata aqui de São Paulo, né? Os primeiras iniciativas de movimento negro brasileiras, depois da abolição da escravidão, eles eram muito pautadas por essa mentalidade que você está falando. Então, quer dizer, a mentalidade de superação das dificuldades era muito forte. Então, por exemplo, a Frente Negra, ela tinha, por exemplo, um setor especializado em orientação para que as pessoas adquirissem propriedade. Então, eles tinham, por exemplo, uns conselheiros lá que pegavam o sujeito porque o próprio Arlindo Veiga dos Santos, que era um dos líderes da Frente Negra, o principal, ele dizia, olha, um negro que não deixa uma propriedade para o seu descendente, ele não vale nada. Então, a propriedade é importantíssima, porque você gera patrimônio, gera riqueza e gera dignidade. Então, eles formaram uma comissão para ajudar as pessoas a adquirirem propriedade, orientação econômica e tal. Então, era muito interessante nesse sentido. Então, essa ideia de superação era muito forte. E também tem uma ideia que, claro, as pessoas geralmente as pessoas de esquerda não gostam disso, porque, claro, é sempre o outro que é o culpado. Mas tinha uma espécie, um sentimento de lição de casa, digamos assim, que esses movimentos tinham, que era o seguinte, olha, o negro precisa se impor, né? E se impor em que sentido? Ele precisa, por exemplo, parar de gastar dinheiro no bar, por exemplo, né? Então, eles tinham esse tipo de mentalidade. A Frente Negra era contra, né, a ideia do negro ficar gastando o seu dinheiro à toa, porque criou-se, lógico, né, pela própria marginalização que o negro vivia. Então o negro gastava muito o seu dinheiro. Quando arrumava um trabalho, ganhava grana e ficava gastando. Então eles queriam criar consciência na população negra de que eles precisavam de adquirir propriedade. E que adquirir propriedade exigia poupança, tinha que ficar com o dinheiro na mão, fazer o dinheiro girar de forma inteligente. Então veja, nós estamos falando disso no início do século XX no Brasil, nos anos 30, né, no Brasil, num grupo de movimento negro. Né? O Teatro Experimental do Negro é que o Abdias vai ver uma peça, né, e que a personagem principal é um negro, e aí o ator não era negro, né, ele estava, acho que na Bolívia, não lembro, num país aqui da América Latina. Ele volta e fala, eu vou criar uma companhia de teatro só com atores negros. E cria, sem Estado, sem nada. Ele vai lá e faz. Aqui em São Paulo, começa a surgir uma classe média negra que não podia ser sócia dos clubes que tinham aqui em São Paulo, nem do Corinthians, nem do Palmeiras, nem do Clube Paulistano. Lá. E aí eles se juntam, quer saber? Vamos fazer um clube nosso. E fazem um clube. Né? Criam um clube social, depois compram um terreno e criam um clube de campo, com piscina, com quadra, com um monte de coisa, sem Estado, sem nada. Né?
Então eu dou destaque para isso no curso, inclusive, falo bastante disso, mas para a gente ver como tinha uma mentalidade no movimento negro, ou nos movimentos negros, de superação da dificuldade. E hoje, essa mentalidade de superação foi substituída por uma mentalidade de reivindicação. Então, a maioria dos movimentos hoje fica cobrando os outros, cobrando reparação, por exemplo. Então, eu não saio do lugar enquanto ninguém fizer nada por mim, enquanto me dá uma cota para isso, me dá um não sei o que para aquilo, e não tal, entende? Me pegar da minha situação e me colocar. Por quê? Porque criou essa mentalidade de que o negro não consegue sozinho. Né? Se o Estado não ajudar, o negro não consegue. E isso é absolutamente mentira. O que nós temos que propagar é a ideia de que o Estado tem que tirar a mão do nosso bolso e deixar a gente se ajudar. Cara, eu concordo 100% com isso, eu já vou deixar você falar também, Leves, mas esse lance desse sentimento assim, de que assim, cara, e o Rufino é um cara que fala bastante isso, né? Ele costuma falar isso. Para de olhar só para isso, né? E vai e faz. Eu acho que esse é o sentimento, às vezes, que falta para o preto pobre, né? Que mora na favela, tipo, o tempo inteiro as pessoas ficam colocando que o seu destino está fadado a ser aquilo ali, e aí você acha que o caminho é você ficar reivindicando e pedindo esmola para os outros. E tá totalmente ao contrário disso. O caminho é enfrentar isso de frente, ir lá e fazer, né? Tentar fazer. Cara, eu queria só... Eu vou precisar, não sei se vocês vão continuar aí, mas eu vou precisar sair já, não, porque cara, eu tenho uma reunião que era às 9 e o cara da minha reunião está, inclusive, assistindo aí, esperando acabar. Cara, são 2 adendos só que eu queria fazer para finalizar. Um de que eu concordo com que a gente tem que parar com de só sentimentalismo e esperar os outros fazerem para a gente, mas isso não pode se confundir, mais uma vez, com a ideia que muita gente coloca de que racismo não existe e que a gente não tem que falar disso. Sim. A gente tem que continuar falando disso, mas a gente tem que pensar sobre como falar disso e de como superar isso sem ficar sendo dependente. Né? O segundo adendo que eu queria colocar, não necessariamente tem a ver com racismo, mas tem a ver com outras coisas que falaram, essa ideia de que com esforço a gente vai ficar rico e vai resolver tudo. Isso é uma herança de uma ideia econômica ultrapassada, superada pela Revolução Marginalista, a ideia do valor trabalho, que o Marx tanto puxou, e que na verdade foi criada por Smith e Ricardo ali, né, mas que o Marx contextualizou maior, e que a gente tem muito essa ideia de que o trabalho gera riqueza. O que gera riqueza não é o trabalho. O que gera riqueza é o valor que você dá, que o teu trabalho dá para os outros. É a utilidade. A teoria do valor da utilidade, que hoje na ciência econômica, o que é a ortodoxia, o que é majoritário. O que gera o valor, o que faz você ficar rico, é o quanto você dá de utilidade, o quanto você gera de valor para outras pessoas. Né? Então, você pode trabalhar 10, 12, 15 horas por dia e não gerar tanto valor do que alguém que tem uma puta de uma ideia e trabalha 3 horas por dia, mas trabalha muito bem trabalhado. Então, a gente tem que quebrar um pouco, na minha visão, essa ideia de que se esforce e tudo vai dar certo. Não só se esforce e tudo vai dar certo. Se esforce, mas se esforce para gerar valor. Se esforce para gerar utilidade com o que você faz, para gerar riqueza. Perfeito. Teve mais um comentário aqui de um conhecido, super nada a ver. Vou ignorar também. Expressão sistêmica antinegra. Até tremi aqui. Aliás, esse tipo de pensamento, por exemplo, que pegou o Rebouças e jogou na lata do lixo da história. O maior intelectual negro brasileiro foi André Rebouças. Eu discordo. Ponto. Para mim foi Luiz Gama. Bom, a gente pode discutir isso depois. Mas assim... Luiz Gama foi top também. Se a gente pegar tanto o Rebouças quanto o Gama, né, e jogar na mão desse fulano que fez esse comentário aqui, o que ele faz? Ele joga os dois no lixo. Como eu ouvi um cara do movimento negro falar para mim que o Rebouças era, como é que ele falou? Chapa branca. Então, o maior líder da abolição brasileira,
o sujeito que gastou o seu dinheiro na abolição brasileira e foi para a África ajudar a acabar com sistemas de escravidão no continente africano, esse cara foi chamado de chapa branca. Por quê? Porque para esse sujeito que falou para mim que o Rebouças era chapa branca, o Rebouças era do tipo que não existe, não pode ser afroliberal, como esse nosso colega aqui fez o comentário. Ou seja, é uma estupidez absurda esse negócio. Quero mandar um abraço para meu amigo Luiz Antônio. Luiz Antônio Sobrinho é meu amigo de infância. Ele está aqui com a gente, fez até um comentário aqui. O Luiz Antônio é um grande empreendedor. Grande, trabalha na área de turismo, de aviação, foi diretor da Aero Europa aqui no Brasil, um homem negro digno e que sempre, matou no peito e chutou pro gol. Então, quer dizer, um abraço aí, Luiz, tô com saudade de você. Pessoal, eu quero agradecer todo mundo que ficou até o final aqui da nossa live, da nossa conversa. Agradecer ao professor Paulo, que sempre me atende aí, o Lelis, que é um parceiro aí que vai me acompanhar durante muito tempo aí. Temos conversas aí praticamente semanais, né? E um cara que eu admiro bastante, o professor Paulo também. E, Natan, convido o pessoal para conhecer um pouco mais o Interact aí, que essa conversa foi promovida de maneira livre, aberta, né? Ao contrário do que muitos dizem e pensam. Todo mundo comentou o que quis aí, diz o que quis, e a gente também respondeu e diz o que a gente queria dizer. Sim. Eu acho que eu falei bastante. E queria só convidar o povo que tem de 12 a 18 anos para o Interact. A gente tem associados muito poucos. E queria convidar todo mundo mesmo. Quem quiser participar de uma reunião nossa, pode chamar eu, o Tom passa para mim. E vocês pontuaram muito bem, tiveram uma discussão muito boa aqui também no chat, fiquei acompanhando. Deu uma travada aqui para mim, mas excelente. Obrigado. Bom, vai ficar salvo no Facebook e eu queria pontuar mais uma vez isso também. O nível da discussão e da conversa, né, que foi promovida aqui. O pessoal que eu conheço do Interact, do Rotaract ou do Rotary aqui de Jaguariúna, sempre tem promovido esse tipo de conversa, esse tipo de discussão, para que a gente possa avançar, e eu acho que eu vou deixar a frase aqui de um dos pais do liberalismo, né, que é Ludwig von Mises, que diz, né, que só as ideias podem eu não lembro exatamente aqui qual era a frase, mas ele só as ideias podem transformar o mundo, né? Só as ideias. Exatamente. Não era, tem aquela que ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão. Exatamente. Isso aí. Essa daí. Ideias, somente ideias, gente. Vamos continuar construindo um mundo assim. Acho que dessa maneira a gente vai construir um mundo cada vez melhor. Ô, Tom, só um detalhe, para quem quiser conhecer mais aí sobre o meu trabalho e meu curso, entra lá em cursospelocruz.com.br, entra lá, tem uma introdução lá logo no pé da página. Se você der seu e-mail, você recebe a aula introdutória de graça. O curso está com 50% de desconto aí durante esse período de pandemia, tá, duzentinho aí, mais de 8 horas de conteúdo histórico sobre como vencer a escravidão aí no Brasil. Então entra lá, cursospelocruz.com.br e divirta-se, né? Inscreva-se e nos ajude aí a combater o racismo de uma maneira menos viciada, né? Tentando abrir uma trincheira de discussão que não seja essa que a gente conhece hoje. Obrigado aí a todos, obrigado Tom, obrigado Natan, obrigado Lelis, fiquem com Deus, obrigado a todo mundo que participou da live aí, foi muito bom, obrigado. Para fazer o meu jabá final aí, agradecer a todo mundo. Eu não sou o professor Paulo que tem toda essa trabalho, essa rede aí, né? Eu tenho uma página, quem quiser seguir a página Luiz Lelis lá no Facebook, vai seguir a página, não vai ver nada do que eu falo, porque eu não posto nada lá. Mas quem quiser ver o meu trabalho mesmo e ver o real trabalho das coisas que eu faço, siga o Livres, o movimento Livres, eu sou livres.org, ou a página no Instagram, no Facebook, o canal do YouTube, diariamente tem conteúdo lá. Eu falo mais no Livres do que falo
na página dele. E sigam Ideias Radicais, que é a empresa para a qual eu trabalho, que eu sou diretor de política aqui, para entender mais as ideias da liberdade, essas duas organizações. Vocês vão acompanhar muito meu trabalho de lá, e é isso aí. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todo mundo aí. E tchau, tchau. Até mais.